Boa noite, Newton Júnior. Boa noite, meu querido Benê Coquito. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Departamento da Família. Ele que é um canal voltado para a família, da USE Regional e do Vale do Ribeira. E aí, Benê, nós teremos hoje uma grande presença para todos nós, né? E a família é realmente o grande laboratório de almas, né? E é tão importante hoje, agora, investirmos na família. E esse canal é para a família, é feito exclusivamente para a família. Mas antes de começarmos, né, vou passar para o meu querido amigo Benê Coquito, vamos rodar a nossa vinheta. Todos os dias renascem com uma nova esperança. Eu creio firmemente nas forças que regem o universo. Pelos meus caminhos eu nunca ando sozinho. Meu mestre e minha luz sempre vão junto comigo. E por isso eu vou cada dia mais longe, graças a Deus. Benê Coquito. Relembrando os velhos tempos, Olha, que saudade, Me manda, porque esses dias eu postei escrito e foi o maior. Faz tempo que você não faz. Me manda, porque eu já não achava mais essa. Porque eu gravei há muito tempo. Legal. Né, eu acho que. Que alegria. Porque, afinal de contas, é uma alegria muito grande de tua presença aqui. Obrigado, tá bom, irmão, Benê? obrigado. Tamo Esse junto. é um orgulho meu, né? Eu sempre falo assim, meus 3 filhos, meus 2 livros, essa minha mensagem que vão ficar Ficou para a história. dos tempos de rádio. Eu fiquei muito feliz agora, muito obrigado, né? Eu passo o bastão para Obrigado. você, meu amigo, para você com essa voz, né, que todo mundo adora, né, essa simpatia, para que você apresente o nosso grande palestrante, o nosso grande convidado. Olha, gente, quem me acompanha no rádio, quem acompanha o trabalho do Nilton também, sabe que a gente se preocupa muito com a família. Palestras que eu trago falando de família espiritual, do reencontro das pessoas, né, desse laboratório, né, que o Nilton sempre comenta também, que é a família nas nossas vidas. E antes de chamar o Alberto, há uns 6 anos atrás, todo mundo sabe que eu estou num tratamento médico já há bastante tempo, né? Quando eu comecei a me interessar de novo pelas coisas do espiritismo, da doutrina, eu falei, agora eu vou passar a dar palestras de verdade. Eu comecei a pesquisar, né? Falei, o Divaldo, esse Alberto Almeida aqui do Pará, e a Anete Guimarães, e fui revendo alguns e conhecendo outros, né? E tanto e tão bem o Alberto fala da família, que foi um dos incentivadores das palestras que eu faço. A gente fala do Evangelho no Lar, família. A gente fala de mediunidade, família. Fala de família, família. Família está sempre presente, né? Então o Alberto é um dos caras que a gente admira muito, pela forma tão simpática, né, desse paraense em falar da família. Então, muito bem-vindo ao nosso programa, Alberto Almeida. Boa noite. Minha alegria profunda de poder reencontrar amigos muito caros, de poder estar em Santos, nesse lugar paradisíaco. A minha última estada foi ali do lado de Santos. Na verdade, eu não sei se faz parte de Santos ou é distrito, onde as praias são exuberantes, e eu tive a oportunidade de estar num grupo lá, espírita, e o Benê também estava lá conosco. Meu aniversário, lembra? Aniversário, foi um momento gracioso, maravilhoso, e é uma alegria, ainda que à distância, podermos estar online, participando desse evento, notadamente coordenado pela USE, que seja um movimento de unidade, de união, de unificação, e quando se trata de família, ganha prevalência por conta da qualidade do tema, do objetivo e da necessidade nesses dias que se faz abordar esses temas. Então eu já me congratulo com os amigos e estou feliz de poder estar junto com vocês hoje.
Alberto, quando você esteve aqui na Baixada Santista, salvo engano não, foi em 2019, foi a Semana Espírita de Santos, você esteve aqui numa casa em Santos, chamada Ismênia de Jesus, no sábado à noite, e no dia seguinte você foi ao Guarujá, na Casa Esperança, com a Fátima e o Gino, um casal... Isso. Nós estivemos lá num domingo, na hora do almoço, mais ou menos, quando fizeram a surpresa com o meu bolo de aniversário. Essa Semana Espírita foi você, Décio Iandoli e Divaldo Pereira Franco, foram os 3, né? E foi o último grande evento que nós fizemos na região, que logo depois veio a pandemia e agora, as coisas só acontecem online agora. E tem 2 fatos que eu me lembro dessa passagem, foi que eu levei meu filho no sábado comigo, ele entrevistou você, estava ali do meu lado e tal, ele chamou a atenção, falou, seu filho está ali com você e tal, fazendo as coisas. E outra, quando você, isso eu nunca mais vou esquecer, quando você descia a serra com o Wilson Trindade no golzinho dele, bolinha, você viu a neblina e falou, para o carro, para o carro, e ele ligou o celular para os filhos, olha aqui que legal, foi ou não foi, Alberto, isso? O Wilson me contava isso com uma alegria muito grande. Eu achava que tinha desencarnado, Uma vez subindo a São Paulo, eu tinha um Opala, muitos anos atrás, nós íamos num casamento em São Paulo, cigano, lá num sítio, e tinha um primo meu do Rio de Janeiro, também nunca tinha visto essas coisas, assim, essa neblina desse jeito, né? E o carro ia subir na serra e você via certinho a neblina aqui, o carro entrou. Quando entrou ele fez, morri. Mas Alberto, para entrarmos no nosso assunto, eu comentei com o Newton, e o Newton falou assim, muito bom, para você poder discorrer sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje, né? Eu ainda brinquei na chamada, né? O afastamento social e o aproximamento familiar que nós estamos passando, né? Estamos reaprendendo a conviver em família. Eu gostaria muito, Alberto, eu sei que, com certeza, para o início da sua fala, é algo que lhe agrada muito, eu já lhe vi falando desse assunto numa das suas palestras do YouTube. Quando você está numa palestra, né, Newton, a gente que trabalha falando para as pessoas, ou está numa live, ou está escrevendo um livro, ou está atendendo no consultório, você vai falar de família, a gente costuma falar do que a gente conhece, do que nos faz bem. Eu gostaria que você iniciasse falando, já que estamos num primeiro momento falando para aqueles que frequentam centros, que admiram a doutrina espírita, né, do seu núcleo familiar. O Alberto pequenininho, em casa, como é que era, da onde vem essa bagagem para você transformar conhecimento e sabedoria e poder compartilhar com as pessoas como você faz tão bem, esse seu início. Eu pertenço a uma família pequena de 8 irmãos e que emergiu num espaço de graciosidade em Belém do Pará, uma família notadamente muito pobre, o que nos ensejou um aproveitamento e uma valorização dos dias, do atendimento das necessidades, do trabalho e do estudo, fundamentalmente. Meus pais foram pessoas, já estão no mundo espiritual, significativamente lúcidas, no sentido de ensejar que os filhos estudassem. Eles fizeram tudo para que não trabalhássemos. Eles se desdobravam para tentar assegurar o pão nosso de cada dia, a fim de que pudéssemos estar liberados para os estudos. E, curiosamente, todos os filhos alcançaram um patamar de estudo no nosso país, que é difícil, chegar no nível superior. Todos chegamos no nível superior, os filhos todos foram formados, e esse tributo é um tributo de gratidão aos meus pais, notadamente sabendo que o meu pai, especialmente, tinha uma deficiência médica, psiquiátrica, e não deu conta de segurar a peteca sozinha. Minha mãe entrou depois compondo, e assim eles conseguiram nos conduzir com esse espaço de tempo para dedicar aos estudos. Mas o fundamental não era estudar, porque estudar, às vezes a gente estuda e se perde. É poder ensejar valores e princípios. Eles foram pessoas especialmente centradas numa perspectiva espírita, nutridores da retidão, e o comportamento do meu pai e da minha mãe centrado dentro do horizonte evangélico, de um horizonte, portanto, ético-moral, que o Espiritismo ofereceu, nos legaram a doutrina espírita na teoria
e no exercício da prática. Isso nos deu oportunidade, portanto, de compor a oportunidade de uma formação intelectual e uma base de natureza moral, a despeito de tanta escassez. Princípios morais nos foram esculpidos na alma, na celebração do cotidiano, quando do exemplo dos meus pais nos deram de confiança em Deus, de honestidade, de integridade. E esses são elementos que fizeram parte da minha base familiar, que deram suporte para que nós, os filhos, hoje, possamos olhar para trás, juntos, e sejamos extremamente gratos a essa oportunidade de termos uma família com esse contorno tão difícil nos dias atuais, sejam para as famílias mais economicamente difíceis de a sua manutenção, seja dos aspectos morais, porque temos um mundo convulsionado por valores e princípios que estão em ebulição em todas as direções. Família, no caso, é uma coisa que eu admiro muito, me causa uma... Eu sempre brinco com os amigos, né? Me dá uma invejazinha isso, né? Família espírita, na parte doutrinária, depois o Alberto foi mexendo mais com a parte científica, parte filosófica, mas família espírita. Efetivamente, sim. Nós, a partir dessa base familiar e o mergulho do espiritismo, nos ensejou aos filhos uma orientação de natureza profissional inclinada para a saúde. Talvez por o meu pai ter um quadro psiquiátrico, os filhos todos se inclinaram para a área da saúde, todos. Todos fizeram medicina, psicologia, educação especial, todos vocacionados para a área do cuidado. Então, todos os irmãos somos cuidadores. E essa matriz está relacionada a uma encrenca familiar, que foi o espaço que se abriu para que a gente pudesse, então, fazer uma evolução do ponto de vista da formação técnico-profissional, inclinada para essa dimensão do humano, da atenção, do acolhimento, do tratamento, enfim, esse aspecto que envolve mais a saúde psicológica, a saúde física, a saúde espiritual. Quer dizer que em Belém podia ter uma clínica, né? Clínica Almeida, e os Almeidas, né? E 8 consultórios lá dentro para cuidar das pessoas, né? Poderíamos, mas não tínhamos nenhum administrador, nós todos somos atrapalhados nessa área. Faltou um administrador, não tinha um administrador. Tem uma palavra que você usa muito, em que meu filho de 23 anos aprendeu a usar, e a minha filhinha Laurinha de 7 anos, fizemos já até um sambinha para ela. São todos um pouco assim, abilubilados, né? É verdade, abilubilado. Eu aprendi essa palavra com você, até um sambinho eu já fiz com ela, gosto muito. Então, todos meio abilubilados, então não conseguiram. Mas, espiritualmente, ainda ouvi isso ontem, né? Uma palestra, mas o espírito, o Alberto também gosta muito desse tema, né? Está ali encarnando, é a alma, como é que acontece? E quando é o natimorto, poderia ser um espírito, poderia ser apenas o corpo sem o espírito? Poderia ser. Mas o que acontece? É uma prova para os pais, né? Então, eu estava assistindo essa conversa. E no caso, veja que interessante, né? E você fala isso com... Isso é que eu acho legal na doutrina, né? Com aquele carimbo, né? Eu sei que foi por aqui. 8 filhos que tenderam para a área da saúde, provavelmente todos ligados, assistindo ao problema do pai, para de alguma forma ajudá-lo, tratá-lo, mas trazer aquilo e falar assim, eu vou ajudar as pessoas que tiverem essa mesma comorbidade ou coisas parecidas, né, Alberto? É verdade. Os renascimentos, eles sugerem caminhos de celebração da vida na medida em que temos um conhecimento de natureza espiritual. Não é, portanto, uma situação ocasional a reencarnação. É uma circunstância que envolve um planejamento espiritual. E se nós olharmos desse lugar,
nós vamos conseguir fazer o enfrentamento de situações que são desafiadoras, mas tomando-as como missão. Quais a perda de um filho dentro do ventre, quais um filho que nasça com um quadro de, por exemplo, autismo grave, ou que traga uma deficiência cromossômica, guardando uma síndrome, ou uma criança que nasça com uma ausência de uma parte do encéfalo, ela nos suscita um olhar diferente à luz da ciência espírita e, portanto, nos possibilita uma boa interpretação e nos favorece uma atitude diferenciada no sentido de valorização da reencarnação, especialmente quando ela se revela com pessoas que trazem alterações e que precisam de um cuidado especial e que os pais estão implicados nisso para o atendimento que deverá ser feito ao longo da paternagem e da maternagem. Uma consciência, portanto, ampliada da missão dos pais se faz nesses eventos que chamam a atenção como sendo coisas ruins, mas não são. São desafios à amorosidade e ao cumprimento da missão parental, paterna e materna. Bom, Alberto, a gente sabe que dentro da família existem os conflitos, né? E nós, dentro da doutrina espírita, você, quando trata talvez de pessoas que sejam afins a essa ideia, fica um tanto quanto mais fácil. Mas como é que você trata aquelas pessoas que realmente trazem conflitos familiares e não têm uma visão espiritual? Porque nós sabemos, como o Beni fala, a gente força muito nisso, né? Da família espiritual, nada é por acaso e todo mundo sabia o que ia passar, todos nós sabemos o porquê estamos passando, não lembramos, evidentemente, e eu costumo dizer que nós somos lembrados todos os dias, né? Porque ao nos desdobrarmos, a nossos amigos espirituais ou até nós mesmos nos reencontramos e realinhamos o nosso dia seguinte, né? Mas você trata não só pessoas espíritas, mas também aqueles que não são espíritas. Como é que você trata isso? De que forma você consegue chegar até as pessoas e tocar a elas quanto ao conflito que entre elas existe, como sanar, se não sanar, como aliviar esses problemas? Ou seja, você come pelas beiradas do prato para chegar nesse ponto filosófico, espiritual ou religioso? Não, eu separo um pouco a minha atividade profissional da atividade espírita. Não sei se você está perguntando num sentido ou no outro, ou ambos. Uma coisa é o olhar espiritista e outra coisa é a prática profissional no qual nós acolhemos uma perspectiva transpessoal. A abordagem transpessoal é uma abordagem integral que vê o corpo, a emoção, a mente, a dimensão da transcendência e da espiritualidade, mas necessariamente não é uma que inclua a religiosidade ou a religião, porque a pessoa pode ser ateia, ateu, e que me busque para um cuidado, para um acolhimento, ou pode ser religiosa de qualquer religião, ou de muitas, que há muitas que são pessoas que frequentam muitos grupos religiosos. Isso não é um ponto que me faça, diríamos assim, estabelecer como prerrogativa para o atendimento. O atendimento é o conflito que a pessoa traz, é a demanda que ela traz, familiar ou pessoal, o que me abre possibilidade para, na minha perspectiva transpessoal, fazer um movimento de acolhimento. É natural compreender que no acolhimento das pessoas, a gente inclua todas as dimensões que ela traz, né? E essa experiência de compartilhamento, de ajuda, é a partir do que a pessoa traz. E a nossa perspectiva não é uma perspectiva, portanto, de sedução para essa ou aquela religiosidade, mas sim para aquilo que é o melhor para a pessoa, porque a melhor perspectiva de funcionamento existencial para uma pessoa é aquilo que ela consegue reunir dentro de si. E se tratar também do aspecto religioso, a melhor religião é aquela que nos torna melhor. Então, é essa que a gente estimula para que a pessoa, dentro do seu caminho
no caso da religiosidade, ela siga esse caminho, mas entendendo que sempre é a pessoa que faz escolhas. Há muitas pessoas que me buscam, por exemplo, que são materialistas, ateístas, e que a gente aborda nessa perspectiva. A crença dela é o materialismo. Elas são crentes, mas são do materialismo, a inexistência de Deus. Outros são agnósticos. E assim a gente vai, porque o acolhimento não é feito pela via da religiosidade. O acolhimento é feito em função do ser humano que me busca. E nesse ambiente nós vamos, portanto, ajudando cada um a poder olhar para si mesmo, seja uma demanda física, seja uma demanda emocional, seja social, seja familiar, seja espiritual, seja transcendente, seja existencial. Há pessoas que trazem conflitos existenciais e que trazem, portanto, um leque aberto para que se possa passear em várias abordagens. Há outras que trazem um problema físico, bem específico, físico. Às vezes é um problema emocional, a perda de um ente querido, e é só isso que a pessoa traz. Ela quer fazer uma terapia breve para suportar a perda de um pai, de uma mãe, de um filho. E o acolhimento, na conta de alguém que cuida, de um frentista, é oferecer à pessoa as condições para que ela siga o seu caminho, cresça, aprenda, avance na dimensão da sua própria liberação, da sua plenitude, da sua felicidade, fazendo daquela experiência que a trouxe algo que se transforma num trampolim. Alberto, fugindo um pouquinho da coisa da família sanguínea, a gente fala muito de família espiritual, né? Tá aqui é um irmão meu, né? Aqui tem outro ali operando, o Zé Maria, que é outro irmão nosso também. A gente vai reencontrando as pessoas pelo caminho, às vezes dentro de casa, às vezes ao lado de casa, às vezes no trabalho. Visto que você vai, agora não, mas viajou já tanto, indo a tantos lugares para dar as palestras e levar os teus livros, o teu conhecimento, né? Eu tenho falado com as pessoas, mesmo que virtualmente, ou em alguns poucos centros que eu vou, dando palestra agora, seguindo as regras impostas pela saúde, é claro, né? Dessa família espiritual, a família espiritual que a gente encontra nos centros e a falta que a gente vai sentindo nesse afastamento, nos trabalhos mediúnicos ou nas casas, né? E a gente fala com as pessoas, né, assim, pelo WhatsApp, eu vejo uma postagem de um e de outro, né, e fala, poxa, mas que saudade de poder, e é o seu trabalho, né, acolher, de poder atender os que são médios, que não são médios, mas eu chamo muito a atenção, começa até dentro de casa, né, com quem tem mediunidade ostensiva e nesse momento está tão afastado dos trabalhos dentro da casa em que colabora com as pessoas, né. Então, é uma via de mão dupla, nossa casa religiosa, onde nós atendemos as pessoas, que nós levamos para a nossa casa quando núcleo familiar, e essa coisa de vai e volta. Você tem sentido isso também, mesmo no jardim, onde vocês também têm as pessoas que vocês cuidam, esse afastamento, no trabalho espiritual, traz algum destempero para as pessoas, tá? Quando falamos até de mediunidade mais ostensiva? Nós temos incluído retomado o trabalho em novembro. Novembro já retomamos os trabalhos. Nós não estamos fechados em lockdown na casa espírita. Obedecendo o protocolo sanitário, nós estamos com todas as reuniões funcionando, absolutamente todas. Com um grupo que não é de vulnerabilidade, com um grupo que quer ir a reuniões, desde as reuniões mediúnicas até o atendimento fraterno através do diálogo. Nós não fechamos a casa espírita em nenhum momento. No primeiro momento, ficamos virtualmente, e tão logo superado o momento mais crítico, nós abrimos para um espaço de atendimento presencial. Então, estamos com atendimento presencial, com todos os cuidados que o protocolo médico sugere, propõe, obedecendo às normativas do Estado e do município, e fazemos com um grupo naturalmente que menor, as diversas reuniões e algumas outras num processo híbrido através da comunicação virtual, através das redes sociais. Então, nós estamos com essa família, a exemplo da consanguínea, também sendo atendida, porque na consanguínea também
ficou um pouco limitado em função do distanciamento, em função dos familiares que são vulneráveis, os contactos ficaram limitados. E isso suscitou, portanto, um certo distanciamento compensado pelos meios de computadores, as redes virtuais, seja o FaceTime, seja o próprio Zoom, que vocês estão usando nesse momento. Enfim, as formas alternativas de se poder quebrar um pouco o distanciamento com uma presença online, virtual, enquanto a presença física não se lhe é possível. E, na medida que o tempo foi correndo, naturalmente que alguns experimentaram o recobramento da saúde, foram contaminados, ou agora já estão sendo vacinados, e começa a se recompor esse contato físico, seja na família física, seja na família de natureza espiritual. Isso tem acontecido aqui em Belém, no nosso grupo espírita, já nesse novo formato, que é o formato híbrido. Alberto, você fala muito sobre diálogo, né? Que é tão importante, né? O diálogo dentro da família, e que hoje nós estamos sofrendo muito a falta desse diálogo, né? Eu acho até que está havendo uma distorção dos pais. Os pais, eu não sei se você concorda comigo, mas os próprios pais estão tão carentes emocionalmente por problemas individuais, que hoje querem que os filhos, na realidade, os aceitem. Inverteu um pouco o processo, né? Então, hoje nós vemos um conflito muito grande, o diálogo está muito difícil, principalmente após as redes sociais. O jovem hoje se sente um tanto quanto invisíveis sociais por si só, né? E acabam se transferindo para as redes sociais, se prendem lá dentro, entram em conflito. E eu costumo dizer que se torna um autista, né? Um autista emocional, porque ele se prende e vivencia naquele ambiente, né? Remoto. Ele alia tudo que ele quer e acaba existe uma ausência muito grande do contato, que é o diálogo dentro da família. E a falta de diálogo, automaticamente, ele inibe a afetividade, né? O olhar. Qual é a sua visão com relação a isso? Esse é um tema interessante, foi o que vocês propuseram para que eu pudesse trazer aqui algumas reflexões. Eu quero aproveitar da tua pergunta e fazer algumas reflexões um pouco mais extensas, atendendo aos internautas que foram chamados para essa temática, e poder dizer que a família é um espaço de convivência. E é uma convivência que se estabelece em nível afetivo emocional. A família é um núcleo onde a gente se agrega desde o acasalamento, e ainda essa semana eu tive a oportunidade de, conversando com uma pessoa que falava no movimento afetivo, romântico para o estágio do noivado, e ela fazia essa proposição, né, que tinha a necessidade de poder ver que o esposo se dava, o futuro esposo se daria para casar, que tinha necessidade de fazer um planejamento, e nós fomos conversando sobre isso, que o noivado não é noivado por noivar. O noivado é uma perspectiva que você cria de acasalamento, de conjugação efetiva, a partir de um plano. E o noivado é um planejamento, onde você alinhava no porto o que você vai definir enquanto plano para invadir, digamos assim, o navio do casamento, enfrentando o mar da realidade cotidiana. É o porto, o noivado é o porto. Você está para embarcar e faz os ajustes, as combinações, para ver se um e outro conseguem, de uma certa medida, perceber se dá para fazer essa viagem. Porque alguém pode não abrir mão, por exemplo, de algo que seja substancial. A frequência da religião, nível de convivência social, aspectos que envolvem ético-morais, ter filhos ou não ter filhos, um quer ter filho, outro não quer ter filho, isso pode ser o suficiente para que declinem de avançar para o casamento saindo do noivado. Tudo isso é feito através do diálogo. E então eu conversava com essa amiga e eu perguntava para ela o que é que ela achava, se o casamento era um contrato
socioeconômico ou era um contrato afetivo. E ela disse, eu acho que é um contrato social, econômico. Eu digo, mas como assim? Então ela começou a alinhavar a necessidade de fazer os ajustes econômicos, a profissão, quanto ganha, e toda uma análise financeira. Eu estava lembrando que tem casais que fazem um livro caixa, desde que casam com o livro caixa, porque se houver separação, já está separado. Então, um olhar para um casamento desse tipo já define o que vai ser a família logo mais. Porque se a relação ela está centrada numa matematização do comportamento, nos aspectos sociofinanceiros, se esse é o mote da relação, esse casamento não terá longa vida, porque ele é um contrato de uma sociedade, mais uma sociedade. A família, nascida do casamento, ela é um espaço que se abre para o encontro afetivo, que envolve as outras dimensões. Então, o processo do noivado é a discussão, sim, mas não é uma discussão intelectiva sobre o aspecto financeiro tão somente, não. É uma discussão que passa pela afeição, que passa pela estruturação da forma como vamos educar os filhos, que tipo de educação religiosa vamos oferecer ou não vamos. Enfim, é toda uma plataforma de princípios, uma carta de princípios que se alinham um com o outro, para ver como é que a gente vai avançar, casando-se e procriando, compondo ali com os filhos o sistema mais integral da família. E é nesse processo da convivência que o diálogo, que já antecede o casamento, dá a marca do quanto nós somos capazes de elaborar uma comunicação que seja afetiva. Porque, como é uma relação afetiva, a família é um campo de assistência recíproca, como diz o Espírito Emmanuel, nós vamos perceber de que o afeto ele é tanto mais trocado quando, na convivência, nós somos capazes de estabelecer um diálogo. Mas eu tenho percebido, na minha experiência profissional, o quão difícil é dialogar. O quão é ausente o diálogo. A gente pensa que dialoga, mas nós não dialogamos. O diálogo ele é escasso do circuito familiar, que às vezes reduz isso em função dos medos, em função do estilo de vida, em função de uma sociedade massificadora que transforma a família numa máquina material, que torna os espaços de convivência estritamente focado no aspecto cognitivo, corporal, e não trata dos aspectos afetivos, emocionais, dos aspectos da interação entre os seus membros, da dimensão espiritual, da ética, da moral. A família ela deveria estar permeada no diálogo por todos esses conjuntos que fazem parte da interação familiar e mediada pelo diálogo que fosse feito a partir do chakra do coração, ou seja, da afetividade. Nós teríamos, então, uma família capaz de poder entretecer uma teia de relações, dando sustentação para cumprir dois objetivos no campo da convivência familiar. Nós somos uma família, nós pertencemos, como os dedos da minha mão. E cada um pode ser diferente, e deve ser diferente, porque cada espírito é um espírito, tem a sua singularidade. Nós precisamos respeitar a identidade, a especificidade de cada um. Mas não precisamos, para alcançar isso, rompermos. Então, nós temos que ter uma relação de pertencimento que nos une enquanto família, numa perspectiva emocional, e nós trocamos as nossas diferenças, incrementando um ao outro, nessa intersecção e nessa interação que nos proporciona, enquanto membros de uma família, de que tem um sobrenome do pai, um sobrenome da mãe, nós temos também um nome, nós somos um ser singular, nós somos um espírito, portanto, criado por Deus, guardando a nossa especificidade única. Mesmo que a gente reencarne gêmeo com alguém, nós somos diferentes um do outro, ainda que sejamos gêmeos idênticos. O corpo pode ser diferente, similar, mas as almas são diferenciadas. Então, esse respeito à identidade de cada um, num processo de convivência mediada pelo afeto, assegura o cumprimento dessas duas funções familiares.
o pertencimento, que significa ter sobrenome, Ribeiro de Almeida, e a minha identificação, a minha identidade, a minha individualização, ou seja, Alberto, eu sou Alberto, tenho a minha própria característica, sou único, e Ribeiro de Almeida, porque eu pertenço a uma família que emergiu de um acasalamento. Esse processo só é possível se nós formos capazes de fazer um diálogo que esteja revestido da emoção, que esteja permeado por uma afetividade, que comunique, portanto, um sentimento que venha daqui. Porque eu posso fazer um diálogo intelectivo, apenas intelectivo, mecânico, mas eu posso fazer um diálogo que a voz comunica a energia que vem do coração. Uma família que intelectualiza o diálogo, que trabalha só a cognição, só a cabeça, é uma família só cabeça, não tem vínculo emocional. O diálogo, ele empobrece a convivência e os respeitos, as diferenças, as trocas, elas ficam profundamente empobrecidas quando não os familiares rompem, antes que se emancipem através dos acasalamentos, onde os filhos vão criando as suas autonomias e vão casando. Então é muito importante, no processo da convivência, que o diálogo seja permeado por uma afetividade que traga compaixão, que traga ternura, que possamos abraçar e ser abraçados em casa, que possamos tratar um ao outro na esfera do cuidado, da atenção, a possibilidade da continência para os nossos filhos, de podermos ter cuidado com os nossos avós ou com os nossos pais que envelheceram. E esse processo é um processo singular de uma comunicação que ela é intimista, é uma comunicação que é vazada, portanto, no sentimento, que envolve compaixão, que envolve caridade dentro da família, que envolve, portanto, a arte de olhar o outro, de ter atenção para com o outro, dar continência, os braços de mãe que dão continência para um filho, os braços de um filho que dão continência para o pai ou para o avô. Esse processo é um processo que exige nos dias atuais muito mais atenção. Como a família é feita num diálogo intelectivo, frio, apenas cognitivo, a família enfraquece a afetividade, a teia emocional se esgarça e cada um vai para o computador, vira um autista de computador. Enquanto a sua tribo, como estratégia de fuga ou de autodefesa, vai buscar no computador os seus núcleos de relação. E tem os seguidores, os pseudos amigos. Quanto mais seguidores você tem, você pensa que tem amigos. Não tem, você tem seguidores. Alguns desses seguidores podem ser seus amigos, mas eles dão a ilusão de que você está conectado com o mundo. Você não está conectado com o mundo. Você está conectado precariamente com o mundo porque você está desconectado da sua família. Você está desconectado da sua família por quê? Porque você está desconectado com você, porque a sua fala é uma fala de um lugar que não traz uma interação inteira do ser com o outro ser. Ou seja, nós não nos apresentamos enquanto espíritos encarnados capazes de poder dar conta de uma interação que seja afetiva, emocional, física, para também ser racional, para também ser intelectual. Eu digo também, e não o inverso, ser intelectual e, se sobrar tempo, afetivo, não. A família, ela é um espaço de amor. Se nós não exercermos a amorosidade em casa, nós em vão buscaremos a amorosidade pela tela do computador, através do Instagram, através do Zap, através do Facebook, do Twitter. São escassos essas possibilidades. Eu poderei ser um excelente influenciador digital, mas sabe lá que tipo de influência eu estarei oferecendo e dando? Eu tenho visto influenciadores digitais consagrados no mundo, cujo conteúdo de influenciação é precário, está na contramão dos valores humanos, está na contramão de um bem mais coletivo e individual, porque são pessoas atormentadas, mas elas têm muitos seguidores, influenciam muito. Então nós precisamos fazer uma parada. Agora a pandemia nos ensejou isso. Os pais que lograram estabelecer relações afetivas e que criam no processo da convivência interações mais ricas, o computador não foi o problema, e não é o problema. Ao contrário, os pais fizeram do computador um ponto de encontro, porque tiveram que acompanhar as aulas.
fizeram disso um espaço de interação maior, navegando nas redes sociais, às vezes apoiado pelos filhos, quando têm mais idade, que dominam as máquinas com mais sabedoria que os adultos. E podendo valorizar o professor, podendo saber o que o professor faz com o seu filho, o quanto que você não consegue, às vezes, dar a dimensão do que é essa tarefa de um professor, e o quanto você é capaz de, estando ao lado do seu filho, fazer do aprendizado da escola mais um espaço de encontro, onde a máquina, ao invés de nos tornarmos autistas, elas nos transformaram em pessoas conectadas emocionalmente através de uma máquina, onde pai e filho encurtaram distâncias usando a tela do computador para assistir aula ou para ver um programa, Netflix, ou um programa outro que se apresente na televisão mesmo, onde os pais em casa, reclusos junto com os filhos, especialmente no distanciamento social, mas mais especialmente no lockdown, puderam redescobrir-se. Mas redescobrir os filhos. Agora, aqueles que não investiram no afeto, as famílias que escassearam, que vivem mais para fora e mal se encontram ao adormecer, chegando em casa, dos trabalhos e dos compromissos escolares, essas famílias tiveram dificuldade de ficar em casa. Daí aumentou as agressões entre casais, dos homens em relação às mulheres, aumentou o conflito com os filhos, aumentou o desejo dos filhos voltarem urgentemente para a escola, porque eles não suportam os pais que os tratam sem delicadeza, agressivamente, porque o estresse revelou de que esses pais não estavam vivendo o amor em família. Foi apenas um processo revelador. Então, esses pais estão vivendo uma bifurcação. Ou eu resgato o amor que não tinha suficiente, ou eu continuo fugindo e caindo para a agressividade, implementando o medo dos filhos, por conta de uma família que não nutriu esses laços afetivos e essa interação na convivência, também mediada pelo diálogo, mas pelo toque, pelo gesto, enfim, pelo corpo. Esses pais que não conseguiram fazer desse espaço de convivência um espaço rico, agora vivem conflitos extraordinários. Enquanto que as famílias que já viviam afetividade, agora puderam incrementar isso, ou redescobrir o filho. Eu vi uma criança, por exemplo, de 7 anos, dizendo assim, eu não quero que acabe o lockdown, porque eu tenho papai em casa. E o pai estava do lado, ambos sorrindo, e ele dizendo o quanto o pai participava da vida dele naquele período, ele satisfeito com o lockdown. Então, eu fico tomando, portanto, essa referência das redes sociais e desse espaço que a pandemia ensejou, como um processo avaliativo da família. Como é que vai a nossa família? O quanto eu consigo estar com os meus? O quanto as minhas relações, as minhas comunicações intradomésticas, nesse grupo familiar básico, fundamental para a formação da sociedade, ele está em dia. O quanto eu tenho usado as saídas para fugir da família. O quanto eu digo que saio para trabalhar para os filhos, mas eu não vivo os filhos. Eu não me presentifico junto aos filhos. Eu não estou junto com os filhos. Eu estou, às vezes, tendo apenas o econômico. E o quanto essas regras da família, elas estão comprometidas por uma família que está distante. Tem nome, sobrenome, mas meio apagado. Você não consegue entrever a relação de pertencimento. Cada um buscando a sua estratégia de sobrevivência. Seja através da máquina, agora no lockdown, fora dele, através das fugas, das saídas, e nós vamos vendo uma família que não consegue fazer um enfrentamento social de apelos, que hoje existem muitos apelos. E aí surgem as excrescências, que estão na contramão da unidade familiar. Gente dizendo que família não é importante, gente querendo propor de que pais podem ter relacionamento sexual com os filhos, gente propondo e vivendo o casamento de mãe e filha, adultos, casando. Quer dizer, coisas absolutamente impensáveis que esses dias têm revelado num mundo que está em transição e onde valores e princípios invertidos, nesse caos da transformação que é esperável e compreensível,
ele se faz, mas o quanto a família que não está ancorada no afeto, no amor e no diálogo, mediado pelo sentimento, o quanto ela está vulnerável a esses apelos. O quanto os influenciadores digitais, que não têm para si, querem oferecer para o seu filho, ou para você, que é um adulto, que embarca naquele chamado, que é um chamado apelativo. Às vezes apelativo só econômico, apelativo só no campo do status, do prestígio, da imagem, mas não tem substância. Então, eu acho que esses dias nós estamos precisando repensar o afeto em casa. A centralidade que move uma família com segurança é o amor. Não tem outra forma de lidar com a família com mais segurança com amor. Amor para lidar nas relações que são de espíritos que vivem uma certa horizontalidade, uma certa equidade de valores, ou o amor para lidar com espíritos que vivem um certo distanciamento evolutivo do outro, que trazem problemas, que reencarnaram trazendo desafios, desafetos que reencarnaram dentro de casa. Só com amor é possível lograr estabelecer a superação desses conflitos. Eu vivi ontem, quero compartilhar com os amigos, numa reunião mediúnica do nosso grupo, uma experiência muito notável, quando um pai internado de Covid, trazendo um comprometimento pulmonar expressivo e caminhando para a intubação, segundo a orientação médica, estava ali com um parente participando da nossa reunião e, num dado momento, na finalização da nossa reunião, um pouco antes, veio e se comunicou um espírito vinculado a esse homem. E esse espírito se vinculava dizendo que queria vingar-se, porque aquele homem que estava vitimado pela Covid era um crápula. E um diálogo que eu pude estabelecer com ele, eu pessoalmente, foi levando e ele foi, em resumo, dizendo que aquele homem tinha roubado os filhos, a família no passado. E depois de alguns pontos de reflexão, ele começou a dizer de que ele não sabia a que ponto aquele crápula era tão crápula, porque ele estava cuidando dos filhos dele, como filhos. Então eu fiz o raciocínio, mas que idade tem os teus filhos que agora estão na condição de filho deles? Não, tem 5 e tem 12, mas eu não entendo muito bem isso. Mas são meus filhos, eu sei que são meus filhos, estão no outro corpo, mas eu sei que são meus filhos. E então eu lhe disse, bem, você quer matá-lo, quer ajudar que a doença culmine na morte, não é isso? Ele disse, claro, eu quero pegar esse crápula. Eu disse, então você quer que os seus filhos fiquem órfãos? E fiz essa pergunta. E nós ficamos um pouco mais de 1 minuto em silêncio, porque ele ficou impactado. E ele pegou e disse assim, engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Aí começou a dizer, tu está me colocando numa sinuca de bico. Se eu matar esse crápula, os meus filhos não vão ficar órfãos, não vão poder ser atendidos. E eu disse, ele não cuida bem dos teus filhos? Ele é tão crápula que ele cuida bem dos meus filhos, ele engana todo mundo. Eu digo, mas tu achas que alguém é capaz de enganar todo mundo durante 12 anos amando? Ele tem algum gesto de agressividade com o teu filho? Não, ele cuida bem, ele disfarça bem. Eu digo, não é mais correto tu pensares que 12 anos ele está efetivamente amando e o teu outro filho de 5, e de que retirado do corpo teus filhos vão ficar como? Então ele foi ficando num estado de conflito. E depois de um diálogo percorrer mais um pouco de tempo, eu sugeri a ele que pudesse ver o crápula que está dentro de nós mesmos, porque todos nós temos uma dimensão crápula num determinado momento. Então os espíritos amigos mostraram a tela para ele, e ele se via no passado roubando a mulher e os filhos dessa pessoa no passado, mas sendo que essa pessoa no passado era irmão dele, e ele ficou impactado, dizendo, não é possível que eu tenha feito isso com ele, e ele sendo meu irmão consanguíneo, eu não fiz isso. E ele ficou em conflito e finalmente ele pôde então ceder, dadas as evidências de uma cena que eu não via, que ele via, e ele entrou então em colapso. E então os processos foram encaminhados, junto com ele outros espíritos que estavam na mesma vibe, querendo vingança, em função do comportamento daquela pessoa, que agora estava com Covid, e eu explicando que essa pessoa que estava com Covid estava no outro corpo, estava no outro projeto de vida, que estava amando de fato aqueles que foram os filhos dele, que agora era o filho dessa pessoa agora,
Depois desse diálogo ter sido exitoso, e quando acabou a reunião, o parente disse, pois é, essas duas crianças são autistas, uma de 12 e uma de 5. E essa pessoa que cuida deles é uma pessoa que cuida com muito amor. Tanto amor que os filhos são mais vinculados a ele do que a mãe. Vejam que coisa, o que é a capacidade do amor. Ele estava atendendo 2 espíritos vinculados a uma outra vida no qual não teve uma reunião satisfatória, com a presença daquele que ficou lesado, que estava tucanando, tentando interferir na dinâmica familiar, não conseguindo, porque o amor tem prevalência. E tem tanta prevalência que quando eu chequei que não é possível enganar-se alguém 12 anos num disfarce de pseudo-amor, que o espírito realmente ficou muito sensibilizado, porque ele não tinha como me dizer. Porque, na realidade, esse pai cuida desses 2 filhos, 12 anos de um, 5 anos de outro, 2 autistas. E eu até brinquei no final da reunião, aí está a vacina desse cidadão. Esse cidadão não vai desencarnar. Porque a vacina dele é o amor que ele tem por esses filhos, e salvo se esses espíritos mereçam de ver a orfandade, salvo isso, essa experiência que é muito dolorosa, esse pai deverá voltar, porque ele está indo muito bem, nutrindo-se de amor e nutrindo seus filhos de amor. Então, feito esse arrazoado, alongado, deixando os nossos internautas em dia com o tema, e respondendo a pergunta que você me fez, eu quero considerar o quanto o amor em família hoje tem que ser o nosso foco, para que possamos ter um novo design familiar, à medida em que for desaparecendo agora a pandemia, já no novo movimento, porque a humanidade não será mais a mesma, nós tenhamos implementado, revisto e alterado a nossa rota, se estava disfuncional, para uma rota na qual a família seja o espaço número 1 de transformação da sociedade e de transformação de nós mesmos. Eu estava pensando aqui que é até uma postagem de rede social, né? Que nos novos tratos que nós estamos tendo dentro de casa com a pandemia, segundo a fala do Alberto, os melhores, os bons, ficarão melhores. E os ruins, tem que tomar cuidado, senão ficarão piores, né? É o que está acontecendo dentro da família. E uma coisa interessante também, embora o Alberto diga profissionalmente e corretamente que quando ele está no trato profissional dele, ele procura, não traz a religião dele, não traz o espiritismo ali para dentro, mas ele, obviamente, né? Isso acontece comigo quando dou uma palestra, várias, para o CVV, por exemplo, que é religioso, né? Você tem uma visão, né, e está amparado para atender aquelas pessoas, sabendo que ela tem uma história espiritual que, mesmo que ela seja ateia, um ateu, ou que seja outra religião, que está acontecendo um processo ali, você deve receber insights, uma intuição, uma inspiração, que te levam para esse lado. E quando as pessoas falam hoje de psicólogo, de psicanalista, de psiquiatra, eu sempre entendo e dou um crédito maior pelo momento planetário que a gente vive, que aqueles que estão mais ligados à espiritualidade, estão um pouco mais à frente, porque enxergam de maneira mais ampla. Você está diante da pessoa, escutando ela falar, porque nós, na sua profissão, é o escutador, né? Na do Newton, nos psicólogos, quem atende no CVV, são os escutadores, é aprender a ouvir e deixar a pessoa falar, que o falar também cura, né? Mas quando você está ouvindo, né, a espiritualidade está de alguma forma, mesmo que você não seja um médium ostensivo, que não tenha tanto essa coisa ligada à mediunidade, de alguma forma está sendo intuído e vai lhe mostrando um quadro diferenciado. Eu creio que isso influi muito no seu trabalho, né, Alberto? Queira ou não, né? Eu quero dizer que todos os profissionais da área do cuidado são auxiliados pelos espíritos amigos. É isso mesmo. A sintonia de cada profissional garante que ele possa dar o seu melhor, seja um dentista, um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, e que estão ali alinhados com a sua fé específica, com a sua confiança em Deus,
ou às vezes mesmo vivendo a negação do divino, como alguns apresentam, mas vinculados ao bem, eles sintonizam com os espíritos amigos, mesmo que eles não creiam, eles estão sendo tutelados. Allan Kardec dizia isso. Há muitos magnetizadores que magnetizam, porque tem essa possibilidade de ajudar os outros magneticamente, e são auxiliados pelos espíritos, sem que eles saibam que eles estão sendo auxiliados pelos espíritos. Então, nós somos profissionais que, quando estamos linkados com o bem, nós sempre recebemos auxílio. O anjo guardião da pessoa que está sendo atendida nos guarda também, não só o nosso anjo guardião. Por isso eu digo às pessoas, de um modo geral, quando estiverem para serem atendidas, orem pelo profissional. Ao invés de ficar na sala de espera, trocando figurinhas, às vezes até inadequadamente, ore pelo profissional. Ao invés de se encherem de dúvidas ante uma cirurgia que você vai se submeter, na qual já está definida e você vai se submeter a ela, ore pelo cirurgião, ore pelos enfermeiros, porque na hora da cirurgia, o cirurgião que está conectado com os bons espíritos será capaz de estar intuito, será capaz de poder fazer a intervenção cirúrgica de uma forma elegante, sábia. E se surgir algum problema, ele está conectado para resolver o problema. Então eu vejo sala de espera, especialmente de médicos, dos psicólogos não, dos doentes psiquiátricos também não. Cada um fica calado, um olhando para o outro, achando que o outro é mais doido que ele, ou achando que ele é doido, pode comprometer o outro, fica todo mundo calado. Mas na sala de médico, todo mundo fala, e todo mundo passa receita. Eu lembro até de uma amiga, que a paciente entrou e disse, queixou, era um problema de uma dor que ela tinha no joelho, e ela disse, mas tem uma senhora aí que me prescreveu um chá. E o chá tal, o que é que o senhor acha? Eu achei interessante que ela trouxe de uma outra paciente que estava na sala de espera, já a receita. E eu ri porque a paciente que estava na espera era mãe da minha cunhada. Então, quando a mãe da minha cunhada entrou, eu brinquei com ela, disse, mas como é que você vai prescrever meus pacientes? E eles estão na sala, e eu fiquei brincando, tirando troça com ela, fazendo troça. E ela ria muito e tudo. E, passado um tempo, eu a encontrei, umas semanas, eu a encontrei e disse, olha, aquele chá que a senhora passou para aquela paciente, curou, a paciente não voltou nunca mais. E eu fazia troça. Mas é isso mesmo, na sala dos médicos, às vezes ou a gente conta uma desgraça maior, porque sempre a gente tem uma desgraça maior para contar, ou então a gente começa a receitar as pessoas. Então começa a falar sobre o médico, se ele é bom, se não é bom, e a gente perde tempo, a gente tinha que estar um pouco mais recolhido, vibrando para que o médico pudesse estar inspirado. Às vezes tem dias onde o profissional não está bem, o psicólogo, o médico, o psicoterapeuta, o psicanalista, a gente está orando por ele. Quando a gente entra, a gente já leva o estado de oração que a gente preencheu a psicosfera daquele ambiente onde o profissional está atendendo. Eu estou falando da área de saúde, mas eu quero dizer que é para qualquer área, o administrador público, um professor, educador, assistente social, todos eles que estão focados no bem, estão associados a espíritos nobres, que estão lhes inspirando, independente de mediunidade, para que façam o melhor e fazem contribuições interessantes. Às vezes eles mesmos, engraçado, eu tive um insight, isso aqui eu não tinha pensado antes. Ele diz para você isso, dando a entender, portanto, de que alguém, entre aspas, lhe soprou uma ideia, uma saída, uma opção, uma possibilidade na entrevista, agora colocada ao alcance, para que aquela pessoa resolva um conflito, encaminhe uma situação embaraçosa. Então, nós, profissionais da área da saúde, agora falando aos profissionais, precisamos estar ungidos, fazendo a nossa preparação, a nossa oração, portanto, com esse cuidado de poder estar efetivamente linkado aos espíritos nobres que nos auxiliam, porque sempre tem espírito nobre que nos auxilia, a fim de podermos dar o nosso melhor. E o inverso é verdadeiro. O profissional incompetente, leviano, que não faz um bom uso da sua profissão, qualquer que seja ela, ele está linkado com entidades necessitadas, que às vezes o usam para embaraçar alguém, para dar um aconselhamento inadequado, tal como a gente vê no livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno dizendo, acerca daquele profissional que sugere uma conduta sexual ao seu entrevistado, ao seu paciente, ao seu cliente, que não tinha nada a ver, mas ele sugere de uma forma enfática, sob a ação do obsessor do atendido.
A pessoa que estava sendo atendida estava, portanto, recebendo uma orientação do seu obsessor, que encontrou conexão com aquele profissional que estava lhe dando uma desorientação, não era uma orientação. E a finalidade dela era aumentar o conflito da pessoa para que ela pudesse pensar depois em suicídio e poder levá-la ao suicídio. Esse era o objetivo do obsessor. Então, tenhamos tempo e cuidado e foquemos no bem, mesmo que não façamos da oração uma ponte, se não formos religiosos, por exemplo, os profissionais estão me ouvindo. Se você está cheio de compaixão, de humanidade pelo outro, de ternura pelo outro, se você está revestido com o sentimento de querer ajudar alguém, você está conectado com o bem. E mesmo você não acreditando, os benfeitores espirituais vão lhe soprar, vão lhe intuir, vão lhe ajudar a você fazer mais do que você habitualmente poderia fazer. Só uma coisinha, viu, Alberto? É interessante o que você está falando. E o que ocorre também é uma parceria. Por exemplo, quando nós atendemos um assistido, né? Os protetores, os amigos espirituais desse assistido conversam com os nossos protetores, trazendo a necessidade do assistido, né? Porque quantas pessoas a gente não atende, né? E não as conhecemos. E até os nossos amigos espirituais que trabalham conosco também não a conhecem. E o intercâmbio espiritual fala, olha, o que ele precisa é disso. E assim existe uma conversa entre eles, que nessa conversa a gente faz parte, né? Como um canal de comunicação entre a parte material. É o que a espiritualidade faz, né? É um plus no atendimento. É um plus no atendimento, na realidade. É um atendimento grátis ali, que ó, isso aqui eu não vou contar na consulta, né? Mas, veja só, essa pessoa que estava atendendo agora há pouco, que na verdade deu passividade para a voz do obsessor, obviamente, padrão moral, não estava bem acompanhado, bem assessorado, e aí acaba sendo um instrumento, uma ferramenta daqueles que querem atrapalhar nesse momento. Alberto, nós ajudamos aqui num centro em Santos, chamado Dr. Luiz Monteiro de Barros, que é um trabalhador incansável no mundo espiritual por essa casa que atende muita gente. Lá em São Paulo, eu sou atendido no Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. E em vários lugares que eu vou, sempre está ligado a algum nome de médico. Eu gosto muito desse formato. E o meu cirurgião, já de 5 anos atrás, que a gente foi pegando uma intimidade, depois eu via saber que ele é espírita e ajuda em muitos lugares, mas eu não sabia. E depois de uma cirurgia, ele perguntou assim, você professa alguma religião? Então eu falei, eu sou espírita. Ele falou assim, então eu posso te falar. O que foi? Tem uma das nossas auxiliares aqui, que estava na sala de cirurgia quando você operou, e que ela sabe que eu sou espírita também, e ela veio falar comigo. Eu falei assim, doutor, esse rapaz foi operado, a sala estava cheia. Mas cheia de quê? Cheia de gente, cheia de espíritos ajudando, né? Doutor, esse rapaz aí, ele estava bem acompanhado, a sala estava cheia de gente ajudando a gente na cirurgia dele. Porque ela falou assim, doutor, tinha um monte de gente lá dentro, ele estava bem acompanhado. Ainda bem que a arquibancada era a favor, né, rapaz? Se fosse contra... cheia do quê? Boa pergunta, né? Por falar em pergunta... Vamos aos bastidores, isso. Né? Doutor, chegaram algumas perguntas aqui, Alberto, vamos compartilhar com você, vamos bater papo. Tem muita gente falando que, citando algumas coisas que nós conversamos já, né? Mas a primeira é uma pergunta mesmo, né? Vamos para essa primeira aqui, da Elisa Marques, né? Tá dizendo o seguinte, isso me lembrou uma passagem de uma fala do Rossandro, de um amigo dele que ele atendeu. Olha só que interessante. Doutor Alberto, o que fazer quando sua mãe, que nunca te deu amor, hoje te trata como um terminal eletrônico bancário? Interessante, né? Diferente, né? Cada um dá o que tem, amiga. Se a mãe não te pôde dar amor, é porque ela não tem nem para si mesma. Às vezes, essa incompetência em oferecer amor para um filho está no nível inconsciente. A pessoa nem se dá conta de que ela não consegue expressar ou dar amor.
Mas, no mínimo, eu quero dizer que ela deixou você nascer. E o aborto é uma chaga para a sociedade. E uma mãe que deixa o filho nascer, por si só, nós, enquanto filhos, já mereceríamos nos colocar de joelhos de gratidão por ter oportunizado um corpo. Ou seja, essa mãe é uma benfeitora junto com o nosso pai, porque nos deu a matéria-prima para que pudéssemos nos corporificar, reencarnar. Isso, por si só, já seria uma bênção para o reconhecimento, para a gratidão e para honrarmos a nossa vida. Deixar com a mãe o desamor dela é de bom tom, porque nós vamos trazer como herança aquilo que de melhor os nossos pais nos oferecem. Se eles nos oferecem pouco, a gente fica com o pouco que eles deram conta de nos oferecer. Se eles nos ofereceram muito, a gente sai de mãos cheias. Mas se eles não ofereceram nada, é porque não tinham. Porque é da natureza que pai e mãe, desde a ancestralidade animal, atendem os seus filhos. Quando um pai e uma mãe não atendem, é porque não dão conta. Ou porque o fazem de uma forma, às vezes, distorcida. Eles supõem que amar é dar. Então, outro dia eu vi uma amiga dizer que tinha um processo compulsivo. Eu aprendi a gastar porque o meu pai, ao invés de me dar afeto, me dava dinheiro. Então eu chegava a fazer compras de 6 malas. Eu ia a São Paulo e trazia 6 malas cheias de coisas, numa compulsão. E ela disse, eu aprendi isso com meu pai. Mas eu dizia para o meu pai, eu quero afeto, eu quero carinho. E ele dizia, mas eu trabalho muito, o que é que você quer? Tudo que você quer eu compro. Então, veja, esse pai, ele expressava o afeto através do dinheiro. Então, algumas pessoas fazem isso. Eles demonstram afeto de um jeito que não é o jeito que a gente está querendo. E a gente não sabe interpretar. Eu lembro de meu pai, que tinha uma dificuldade de expressar o afeto, e ele expressava o afeto de uma forma muito curiosa, que um irmão meu, que desencarnou de acidente de carro, certa feita, pôde nos dar um toque, para que pudéssemos ter um maior nível de tolerância acerca das limitações do meu pai. Então esse irmão disse, quando nosso pai, ele começa a cobrar de vocês, essa é a forma que ele tem de demonstrar afeto. É a preocupação com nós, filhos. E ele faz isso. Isso é o jeito dele expressar o afeto. Isso não é chatice. A pegada do pé é uma forma de demonstrar, eu me preocupo com você. Aí nós ficamos analisando, após a comunicação espiritual, onde ele deu essas informações, de que o nosso pai, por exemplo, telefonava para saber se a gente ia pagar a luz. Pago a luz. Quer dizer, a ocupação dele e a preocupação dele conosco é que nós não ficássemos com a luz fosse cortada. Então, ele enchia os filhos, cobrando se te paga isso, se te paga aquilo. Quer dizer, era em cima do financeiro, porque ele viveu uma carência financeira. Então, essa era uma forma de cuidado. Mas se você não tem, como não tínhamos, essa interpretação, nós achávamos que era pegar no pé, que era chatice, que era um pai enjoado, que ficava perguntando sempre sobre as mesmas coisas, só coisas materiais. Coisas materiais era afeto. Então, eu quero dizer a você, internauta, que tem essa mãe desse jeito, que disse que você falou, né, que ela transformou você num caixa bancário, é de que ela talvez identifique o amor como a energia monetária. Ela não consegue dissociar, não aprendeu, talvez, a expressar o afeto de outro jeito. Então, para além do recurso que ela pede, dê a ela o que ela nunca teve, carinho, atenção, compaixão. Dê algo mais, que é o que talvez ela mais precise, porque o recurso econômico também, ele é fácil de dar, você basta transferir, mas o afeto, o carinho precisa de disponibilidade, precisa de presença, precisa ir ao encontro. Então, eu sugeriria isso, porque isso vai ser melhor para você. Talvez ela nem consiga avaliar o quanto vai ser importante para ela. Não transforme essa cobrança numa manifestação de uma mãe impiedosa, que não deu amor e ainda por cima cobra juros daquilo que ela não investiu. Isso não é verdade. Esse novo olhar que eu estou te sugerindo, talvez transforme a tua mãe num espaço de crescimento para você, que vai transformar a sua mãe num desafio
a ser revelado por você, ampliando a tua capacidade de compaixão. Um olhar de compaixão para essa mãe. E você vai ver que talvez a solicitação financeira até diminua, porque ela vai ter atendida às necessidades emocionais. Há muitas pessoas que saem da compulsão financeira quando têm o afeto atendido, porque elas querem afeto. Saem da comida quando tem o aspecto afetivo atendido. Sai da compulsão alimentar, da compulsão do jogo, da compulsão do vício, enfim, porque tem um buraco que elas querem preencher com aquilo, com o dinheiro, com as compras, com os jogos, com a comida. E quando você ama, você reduz essa tensão ansiosa da alma e ela passa a fazer um acolhimento mais ecológico no que tange a relação com o mundo externo, e a compulsão cede para níveis mais toleráveis e administráveis. Verdade. Você falou bem, viu, Alberto? Realmente hoje, nesse trauma, nessa compulsão que a humanidade está tendo, de preenchimento de um vazio existencial que seja uma rejeição, né, que você tenha tido, que supostamente tenha tido, e a gente busca, de alguma forma, esse preenchimento. E talvez, né, pode ser que a própria mãe, sem saber, por não conhecer o porquê do que está passando, ela busque na filha esse conforto, esse preenchimento. Talvez seja uma forma inconsciente dela dizer que ela precisa do afeto da filha, né? E como ela não entende como buscar, como pedir, de que forma pedir, ela pede dinheiro, né? Que seria, no inconsciente dela, uma demonstração de afetividade. Um elo, né? É um elo que liga. É um elo de afetividade. Ao ela pedir, né, aquele dinheiro, e a filha dar, ela entende que está recebendo a afetividade que ela busca. Como você falou, provavelmente, ao abraçar, e ela sentir o afeto, a ternura, né, do abraço, do carinho, ela começa a perceber que existe muita importância. A maior importância é essa. É uma colocação realmente perfeita que você falou, né, Beni? Eu acho que... Tem mais uma aqui, vai lá, Newton, a de baixo, da Vera. Vera, concordo plenamente. Vera Anderson, né? Henderson. Concordo plenamente com o senhor Dr. Alberto. A família tem que ter afeto e diálogo, respeitar as diferenças de cada um, o que é tão difícil, né, Alberto? A gente realmente passar por cima das nossas prepotências, né? E vencer isso e realmente respeitar o outro da forma, mesmo que a gente não concorde, né? Que a gente não aceite, que a gente realmente respeite essas diferenças. Isso é muito difícil. Vou colocar da Anne Memmer. A pandemia até me ajudou a ficar mais perto do meu filho. Né? É isso que a gente está falando, né? Quem é bom potencializa. Quem é ruim tem que tomar cuidado para não potencializar também, né, Alberto? É verdade. Eu quero dizer que a pandemia, ela suscitou uma possibilidade de autoencontro, porque a família é, na verdade, um conjunto de espelhos através do qual nós nos vemos. Nós podemos olhar para o nosso familiar, ele por si mesmo, e podemos nos olhar através daquilo que ele reflete sobre o que somos. Porque todo familiar, ele denuncia os nossos pontos vulneráveis, as nossas limitações. Ele traduz para nós o quanto nós precisamos melhorar nesse setor, naquele setor, ou o quanto nós estamos indo muito bem. Então, a pandemia, na verdade, ela não foi só colocar a família em casa, ela foi colocar cada espírito em casa, porque sobrou o tempo para estarmos com os nossos entes queridos, familiares, mas também para ficarmos só conosco mesmo. E muita gente no mundo atual tem pouca disponibilidade para estar consigo, na sua própria companhia. Todos aqueles que não conseguem estabelecer um contato muito fecundo consigo mesmo, preenche através de alguém ou através de coisas, através do trabalho, através de atividades de entretenimento, do esporte, e mantém uma vida tão ocupada que não tem tempo de parar para pensar em si mesmo. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro.
diz a música popular. Então, o medo de chorar, o medo do autoencontro, o medo de enfrentar os seus fantasmas, faz o ser humano sair para o mundo loucamente, neuroticamente. A pandemia colocou-nos sentados para refletir e pensar, deu-nos a família para a possibilidade de nos vermos através dela e podermos redescobrir-nos, reencontrarmos-nos. Um tempo de solitude e não de solidão. Solidão é quando a gente está desconectado e não consegue conviver conosco mesmo. Solitude é quando nós estamos conectados e fazemos um espaço de autoencontro através de um momento onde a gente está na nossa própria companhia, sozinho, mas bem acompanhado, porque estamos conosco. Então, a pandemia, ela também traduziu de que na família, cada membro precisa fazer esse autoinvestimento, de que tudo aquilo que eu faço na minha singularidade para me autoencontrar e fazer o movimento de auto-amor, isso desborda, transborda para aqueles que são os meus familiares e me coloca no lugar, portanto, de ser um partilhador de conteúdos emocionais, de habilidades, de competências que se revelam na família através da convivência. Então, o auto-amor, o auto-encontro, deu-nos o ensejo nessa pandemia de ser solidários. Eu não estou falando daqueles que adoeceram, que foram para o hospital, que tiveram que receber cuidados e tudo, que ficaram com sequelas. Eu estou falando do cotidiano, daqueles que, independente do adoecimento, ou mesmo sem o adoecimento, se redescobrem e descobrem o quão é importante a família e o quão, sendo amorosos consigo mesmos, ficam mais amorosos com os outros, porque a gente é com o outro como a gente é com a gente mesmo. Ninguém consegue ser com o outro sem ser consigo próprio. Então, a fala de Jesus é emblemática. Amar o próximo como a si mesmo, não é nem mais nem menos, é como. Eu sou contigo como eu sou comigo. Dentro da família, portanto, quanto maior é esse mergulho dentro de si mesmo, maior é a capacidade de podermos sair maiores, melhores, mais vívidos, mais autênticos, mais espontâneos, e isso deságua na relação com os outros membros da família, fazendo com que a família se reverdeça, porque a família se categorize, ganhe substância, qualidade, avance. Todos os membros se sentem influenciados por uma influência positiva de alguém que se teve o cuidado de se debruçar sobre si mesmo para fazer esse movimento de autoencontro e de autoamor. Tá bom. Eu estava vendo aqui, tem o Felipe, deixa eu mandar um abraço para o Felipe do Volver Trio. O Felipe é um grande exemplo de amor em família. Ele tem um trio musical e eu estava fazendo uma live com eles dia desse, ele estava com uma camisa bem grande, né? Adoção. Me chamou a atenção, né? Eu falei, por que essa camiseta? Aí ele falou assim, vou te mostrar. Mostrou uma negra linda, uma menina de uns 7 anos linda, né? Isso aqui é minha paixão e tal. E eu cheguei em casa, ele falou, ela estuda em tal escola, que é a escola da minha filha. Eu cheguei em casa e comentei com a minha esposa. Ela falou assim, minha esposa, eu sei quem é. É a alegria da escola. É uma de assim, eu falei, é essa mesmo. Gosto de colocar uns negócios no cabelo, é toda assim. E quando ela chega, ilumina. Todo mundo quer brincar com ela, tal. Eu falei, que legal. Passaram-se uns meses, fizemos outra live, tudo naquele período da pandemia. Uns 4 meses depois, ele falou assim, minha esposa está grávida. Eu falei, uai, mas como é que era o negócio? Você queria engravidar e não tentava, aí adotou e agora engravidou e falou assim, não, nós não tínhamos nada de errado, a gente queria adotar. Adotamos e um tempo depois nós conseguimos ver a nossa filha sem planejamento, tal, e ele postou uma foto hoje de manhã, hoje, Felipe, 9 anos, parabéns, 9 anos de casamento, né? Tá ele, a filhinha dele adotada, não gosto nem de dizer essa palavra, filha dele número 1 no colo dele, o bebê no colo da esposa, um cachorrinho, aí ele colocou a família que eu sempre imaginei embaixo, 9 anos de que ele conhece a esposa. E aí, Alberto,
eu vou te provocar um pouquinho, porque eu sei que é uma fala que você gosta, para nós usarmos aí uns 4, 5 minutos antes de encerrarmos. Uma vez no rádio, eu falava muitas mensagens no rádio, eu fazia um rádio de manhã, o rádio de manhã ele é mais comunicativo, o meu rádio era FM, mas tinha umas características um pouco do AM. Eu contava uma história de uma jovem que ia abortar e não abortava, o filho depois ela cuidou sozinha do filho, ela teve um sonho, cuidou sozinha do filho, e o filho está se formando na faculdade, e enfim, um dia eu te mando essa história. E eu contei no rádio, o telefone tocou, e a telefonista falou assim, tem uma moça em prantos que quer falar contigo, quando eu acabei a história. Eu falei, nossa, a moça falou, ó, eu estou grávida, com aborto marcado, não farei mais esse aborto por conta da história que você acabou de contar, e daqui a algum tempo vou te mandar uma foto com o meu bebê no colo. Vou te mandar um e-mail, né? Porque era tudo e-mail, né? E ela mandou o e-mail. Então, a gente sabe que quando você falou isso agora, qualquer profissão, quando você está focado no bem, eu falo muito isso. Trabalhando no bem, focado no bem, você estará sempre muito bem amparado. É como você falou agora há pouco, né? A sala cheia do quê, né? Bem assim, né? A sala cheia do quê? E aí, mostra aquela imagem que eu te mandei agora, Zé Maria. Eu queria que você visse essa imagem para você falar um pouquinho desse assunto que você gosta tanto, porque você está falando de família, tá? Quando a imagem chegar para você, você me fala aí, Alberto. Quando a gente fala de família, né? O respeito que nós temos que ter por esse começo, né? A coisa da concepção, a coisa do neném que está lá na barriga da mamãe, ainda sendo gerado, para que ele possa ser um ser humano, um espírito que vai encarnar, né, e que vai estar na Terra participando desse processo, como todos nós também. Você recebeu a imagem já, Alberto? Chegou para você? Vai chegar já, já. É uma imagem, Alberto, que eu mandei para você no WhatsApp, te provoquei, falei assim, ó, eu sei que você gosta disso aqui. É uma mamãe de vidro, lembra disso? Ah, sim. Então, eu postei, eu repostei. Eu vi. Esse grupo aqui que mandou para mim, viu? O Newton, o pessoal da USE que mandou para mim. Eu falei, vou mandar para o Alberto Almeida que sei que ele vai gostar. Enfim, nossa eu adorei. A imagem... Coloquei no grupo da AME de Belém do Pará, coloquei no grupo da AME, postei no meu Instagram e fiz um comentário. E você me trouxe essa imagem, que os internautas não estão vendo, por certo, mas é uma imagem linda, justo no momento em que a Argentina fez a liberação do aborto, a imagem já está no Face. Isso mesmo. E a Argentina liberou, mediante a aprovação, como se fosse um carnaval, todo mundo gritando que aprovou o aborto, e até 3 meses. E eu fiquei pensando, né, aquela euforia das mulheres, né? E eu tenho feito postagens, porque todo aborto é sempre um crime de lesa fraternidade a alguém que já existe, desde o momento em que foi concebido, conforme a questão 344 que Allan Kardec fez aos espíritos. Quando inicia a vinculação do espírito com o corpo, e os espíritos eram na concepção, usaram inclusive a expressão concepção mesmo, da época, que já época já existia. Então, ali começa a vida, ali tem um ser que tem direito, que é um óvulo fecundado pelo espermatozoide, que se transforma no zigoto ou no ovo. Ali tem um espírito conectado. Qualquer intervenção será um crime de lesa fraternidade, de lesa natureza, porque o direito inalienável de alguém que está no corpo começa no nascituro desde o momento que ele é concebido. É muito curioso as pessoas dizerem assim, não, é só depois de 3 meses. Aí eu pergunto, quer dizer, com 2 meses e 29 dias ainda não é ser humano. É só quando completa no dia seguinte. O que é que define que a pessoa tem o direito à vida separando em dias? Então, com 3 meses não tem direito à vida, mas com 2 meses e 29 dias não tem. Agora, com 3 meses, aí já passa a ter direito à vida. O que é que difere um dia do outro na vida de um embrião ou de um feto? Então, toda família que estabelece um mergulho no abortamento, ela cria comprometimentos graves de sanidade espiritual. Precisamos entender, do ponto de vista espiritual, da embriologia. O pai da embriologia dizia que a vida começava na concepção, de que o embrião
ele tem tudo de que precisa para se desenvolver, precisando apenas da nutrição que vem da mãe. Tudo mais é dele, ele não precisa de mais nada. Ele, por si mesmo, ele já é um ser completo. Então, eu acompanho delicadamente as gestações e as mulheres grávidas e acompanho os abortamentos. Quero dizer aos internautas de que eu sou a favor das duas vidas, da criança e da mãe, de que não há nenhum motivo para o abortamento, salvo se a mãe correr risco de vida. Esse é o chamado aborto terapêutico, que cada vez mais é excepcional na medicina, porque a medicina avançou tanto que, às vezes, é mais perigoso fazer o aborto terapêutico do que contornar o problema e levar a gestação a termo, mantendo a mãe e o feto juntos. O Espiritismo é, portanto, inteiramente favorável à vida do concepto, portanto, do infante, desde o momento em que ele é concebido. O nascituro tem o direito, porque é um espírito que está conectado. E ainda que ele não esteja completamente formado, ele já existe. Se você fizer regressão de memória, você vai dizer o que aconteceu no útero. Eu tenho uma larga experiência com regressão de memória intrauterina. E é interessante ver o quanto das lesões que se estabelecem nos adultos, elas começam na vida intrauterina, em função da briga por sexo, da negação da gestação, da tentativa de aborto, enfim, várias motivações que confluem para a desestruturação do espírito que às vezes está ainda na vida dentro do útero, aparentemente sem ver, sem ouvir, sem sentir, capta tudo, porque a captação é espiritual, não é pelos órgãos dos sentidos. Então, o internauta que tiver dúvida pode mergulhar no processo regressivo, e se for um profissional da área da saúde médica, especialmente um anestesista, ou um ginecologista, ou um obstetra, ou um pediatra, ou um neonatologista, procure alguém que faça regressão para ter uma experiência pessoal, para ver o quão de vida nós tínhamos quando estávamos desde o início da gestação, antes que o sistema nervoso pudesse se formar. O neuroblasto ele é formado no 14º dia, forma-se a célula neuronal. Mas antes do neuroblasto se formar, o espírito já está lá, como disseram Allan Kardec. Então, o espiritismo é uma doutrina a favor da vida, contrária, portanto, a qualquer interrupção da gravidez provocada. Mas também é a favor da mulher, que, em tendo cometido o aborto, não ficará, de modo algum, no inferno. Você que cometeu o aborto, que partilhou do aborto, que pagou o aborto, que fez o aborto, ou que provocou o aborto, o Espiritismo diz que a todos os momentos nós podemos refazer esse caminho, porque o amor cobre a multidão dos erros. Ame, patrocine uma criança, adote onde ela está, lá numa família miserável, tutele uma família, e você estará reescrevendo a sua vida, liberando-se desse trauma que o aborto perpetua e habilitando-se a ser um pró-vida. No movimento do mundo tem os pró-vidas, que são aqueles que lutamos no Brasil, pelo Brasil sem aborto. Lembro da sua preocupação quando no Brasil também estavam para liberar a lei, mas eu queria falar que agora eu consegui dar um feedback. A primeira palestra que eu vi sua, gente, o Alberto falando desse tema, durante uma palestra inteira de 1 hora, 1h30, foi quando eu ouvi zigoto, ele sendo da área médica, para convencer qualquer um, filosoficamente, cientificamente e religiosamente, para transformar mesmo. Então eu tive essa ideia, vem aqui a memória agora, né? Porque sempre é tempo, né, Alberto, de alguém assistindo e falar assim, eu acho que o melhor caminho é esse mesmo. Obrigado por esse encerramento. E levando para o lado espiritual, né, Alberto? A gente sabe que a mamãe e papai, na espiritualidade, por mais resistência, principalmente a mulher que aborta, ela teve na espiritualidade uma resistência muito grande de aceitar a gravidez aqui na matéria, né? Houve o candidato a reencarnante implorou por essa oportunidade e ela muitas vezes se relutou a aceitar.
levou décadas, às vezes várias décadas, até que ela aceitasse que isso ocorresse, né? E o papai também aceitasse. Aí, quando ela tenha a felicidade de dar essa oportunidade, aquelas reminiscências, né, da relutância vem e ela acaba cedendo, né? Então, vou aproveitar já a partir de agora, né, tem que te convidar, né, a gente vai tentar negociar, convidar para você falar sobre isso, sobre o aborto. E a gente vai prometer que nós vamos deixar ele falar. Né? Porque pegar 2 palestrantes, eu aqui fico, né, o Beni me conhece, sabe que eu sou papagaio de pirata, eu não paro de falar. E hoje eu me prometi, falei, eu vou deixar o Beni falar. Então, pelo Departamento da Família, nós te agradecemos, da USE Regional da Baixada Santista, né, e Vale do Ribeira. Né? Nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, por essa oportunidade. Eu sei que você é muito, muito procurado, né? É muito difícil, mas a gente vai tentar marcar uma nova data com você para falar sobre aborto. E eu e o Beni Coquito, meu companheiro. Deixa ele falar. A gente vai falar muito obrigado, seja bem-vindo. E a técnica aqui, que eu quero agradecer também ao Zé Maria, que é do Ceará News, né? E da produção JM Produções, que permite que tudo isso aconteceu. Eu vou pedir para ele cortar os nossos microfones. A gente dá olá, bem-vindo, depois boa noite, muito obrigado. Tá bom? E muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por essa noite, por tudo que você nos proporcionou, né? Esse esclarecimento. Nós estamos muito, muito gratos mesmo, né, Bia? Uma coisa interessante, Alberto, já me despedindo também, é que não houveram muitas... Olha que interessante, né? Não houveram muitas perguntas na nossa conversa. Eu falei para o Nildo. O Alberto é muito explicativo. Não vou perguntar o quê? Já muito claro, falou, né? Tudo, né? Mas eu compartilhei com todos que eu conheço de centros aqui da região, no meu WhatsApp pessoal, né? Aí eu fico aqui passando, tá todo mundo comentando aqui para mim. E eu só vou falar aqui dele, nós estamos falando em nome da USE Baixada Santista e Vale do Ribeira. Quem mandou recado para a gente agora, ó como eu sou importante, Allan Kardec. Lá de cima, acabou de psicografar. Mandou para mim, Allan Kardec. Muito boa palestra do Dr. Alberto Almeida. Parabéns. Allan Kardec é o presidente da USE Regional. É isso aí. Então, um abraço, Allan Kardec. E lá no Luiz Monteiro de Barros, nós temos uma Amélie Boudet. A gente não é fraco aqui não, viu, Alberto? E, Alberto, para encerrar, pode fazer uma fala pequena. Quando você tinha os seus 8 irmãos na família, o açaí ajudava a unir a família em Belém do Pará, Alberto Almeida? E eu que nem aqui. Ajudava muito o açaí, porque o açaí era um alimento de pobre. Agora encareceu muito o açaí, está muito exportado. E o açaí agora ele é mundial. Eu estava na Califórnia e eu estava no restaurante e um companheiro espírita brasileiro estava lá. Aí, de repente, eu falando do açaí, disse assim, eu tomo açaí todo dia. Como você toma açaí todo dia? Eu importo açaí, eu vivo de açaí aqui. Eu vendo açaí aqui. Buscar no Brasil e vendo açaí. Eu digo, pronto. Aqui está o nosso açaí. O açaí ganhou o mundo e agora ele foi ficando cada vez menos acessível às camadas mais pobres que viviam do açaí como nós vivíamos na nossa época. É como o nordestino com tapioca, cuscuz, aquela coisa mais raiz que dá sustância, né? Aqui o açaí é de raiz, é só açaí com farinha e açúcar. Cara, é isso? Então a gente está comentando isso até. Vou colocar, Alberto, vocês não colocam leite condensado, paçoca, granola, banana, morango, kiwi, nada disso? Não, esse é o açaí profanado, fora do Pará. Falei pra você, Nildo. Falei, pro Alberto, é como pro enólogo, pro sommelier, colocar água no vinho. Deve ser isso, né? O nosso açaí é meia tigela de açaí, um tanto assim de leite condensado, granola. Alberto, eu vindo pra cá, eu falei assim, acho que vou tentar comprar um açaí pra provocar o Alberto. Eu tava no Gonzaga. Aí eu parei, tem uma máquina já que sai um açaí cremoso assim, ó. Eu falei, gente, onde estamos chegando? Onde estamos chegando com açaí? Que legal. Alberto, olha, pode falar. Eu vou dizer que foi Deus, quando construiu o mundo, chegou no 7º dia
um pouco antes, ele tomou um açaí e descansou. Foi a última invenção de Deus. Viu? Que delícia? Legal. Um dia, se nós somos a Belém do Pará, vamos tomar um açaí com o Alberto Almeida. Pode deixar que eu levo leite condensado. Não açaí, não profane. E se você vier a Santos, a gente vai achar aqui um açaí que tem bastante... Aqui é litoral, né, Alberto? Então, um açaí aquele muito querido também. E é uma maravilha, é uma delícia mesmo. Muito melhor que o sorvete, que leva toda aquela gordura lá que acaba atrapalhando a gente, né? Alberto, a gente já abusamos de você, não sei se você já jantou, né? Mas já abusamos, a hora tá correndo, se deixar por mim e pelo Newton, a gente vai em frente, né? Mas sabe vira seminário, vira seminário. Vira seminário, se deixar por nós dois. Então, eu queria só falar, para encerrar, já que eu estou do lado do meu irmão, hoje eu encontrei um amigo meu que nós trabalhamos juntos há uns 40 anos atrás para mais, 45 anos, quando foi o meu primeiro emprego. Eu falei, como é que você está? Ele ficou me olhando, eu tirei a máscara. Ele falou, não acredito que é você. Aí, você lembra de tal pessoa? Eu falei assim, eu trabalhei com tais gerentes, era uma rede de calçados, trabalhei com esse gerente, com esse. Trabalhei com o seu Newton também. Falou, o seu Newton. Então, eu estava agora conversando com o filho dele, e à noite vou estar num trabalho de uma entrevista com o filho dele, Newton Júnior. Trabalhei com o pai dele há 40 anos atrás e conheço o Newton há uns 5 anos, né, Newton? Então, família espiritual. Família espiritual, né? Obrigado, viu, Alberto? Obrigado, querido. Muito obrigado a vocês pela oportunidade da convivência. Quero dizer da minha alegria de ter podido compartilhar com o Newton, com o Beni, que são pessoas que estão no caminho, fazendo parte da nossa família espiritual. Um abraço carinhoso para vocês. Deus abençoe grandemente. Esperamos que, passando esse momento tão difícil, dessa pandemia, essa movimentação toda diferente, você possa estar aqui junto da gente de novo, darmos aquele abraço e comentarmos, né, sobre essa fase que ficará para trás. Que Deus abençoe grandemente você, sua família toda, sua família aí, sua irmã que está junto de você, sua família espiritual também, e todos aqueles que se aproximam da sua fala, do seu amor e do seu carinho, né, Newton? Isso aí. Muito obrigado, Alberto. Fique com Deus, mais uma vez, repetindo que Deus ilumine esse seu trabalho maravilhoso, né? O seu coração que é pura luz, né? Que cada vez mais Jesus faça com que essa energia se amplie. Muito obrigado. Obrigado. E eu pode ficar certo que a gente vai te cobrar de novo, vai te procurar de novo, porque é uma promessa. Né? Sim, isso aí. O pessoal está cobrando já. Está cobrando. Que a gente vai te trazer de volta, entendeu? O pessoal está cobrando aqui, fala assim, não, vamos trazer de volta. E pode deixar que nem eu falei, telefones cortados. Microfones cortados. E vamos falar sobre aborto, que é muito importante a gente destacar, e você fala tão bem sobre isso aí. Sabe como é que é, né? Os casais em casa mais trancados com a pandemia, né? É bom falar das pessoas, né? Abraço, Alberto. Tchau, fica com Deus, Alberto. Muito obrigado.